Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Longe Talks. Hoje a gente tem aqui a Maria Isabel Arieta. Boa noite, Maria Isabel. Vou chamá-la de Bel. Boa noite, Eli. Bel, tem uma pergunta que a gente sempre faz, que geralmente as pessoas ficam meio assim, né? Nossa, como é que eu vou responder isso? E é uma provocação mesmo, mas é uma provocação boa. Quem que é a Bel pela Bel? Não a Bel profissional, mas a Bel pessoa. A Bel Pessoa é uma pessoa feliz. Eu diria até meio ingênua, uma pessoa que vê o copo sempre cheio. Eu olho de uma perspectiva de que sempre tem um lado positivo, não talvez naive, não ingênua o suficiente para não ver os riscos, mas olhando pelas novas possibilidades, né? Eu estava até olhando para o seu cup aqui e vi assim, é o olhar para o meu amanhã. E eu estou sempre olhando para um amanhã positivo. Nossa, muito legal, Bel. Você traz exatamente isso. E aqui, só complementando, eu e a Bel fazemos parte de um grupo de mulheres, né, o Comitê 60 Mais, e a Bel trouxe essa riqueza que eu falei tem que ir no canal. Por quê? Porque ela traz a riqueza de uma mulher que foi executiva, né, durante 30 e tantos anos, por toda essa vontade de ver sempre o copo cheio e de olhar sempre para o amanhã. A Bel, antes um pouco, né, ela parou e se reinventou, mudou um pouco o ciclo, né? E eu acho que esse ciclo, Bel, eu queria que você comentasse um pouco, nesse ciclo de reinvenção, o que para você ficou de mais importante, assim, olha, eu quero trabalhar, eu quero continuar, mas eu quero voltar para aquilo que eu acredito. Qual é, nesta fase da vida, quando você pensa em continuar, o que tinha de mais importante para você no seu radar? Bom, o maior desafio é que tudo isso aconteceu no meio de uma pandemia. Então, quando você fala assim, eu me aposentei numa pandemia, idosa, isolada, né? E com um monte de sonho, assim, eu vou ter o meu negócio, eu vou empreender, vou poder fazer do jeito que eu quiser. Mas numa pandemia onde eu estava isolada, né? Onde, por ser idosa, para você ter uma ideia, na pandemia eu emagreci 20 quilos, porque eu mudei a minha vida, eu vou contar isso mais lá para frente, né? Quando ganhei uma cachorrinha e passei a entender, e aí passei a estudar o mercado. Falei, não, eu vou empreender, mas eu preciso estudar, eu preciso achar alguma coisa que vale a pena eu sair da zona de conforto e transformar o mercado. Então, esse foi o desafio, e lembrando que a gente estava na pandemia. Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos, comecei a ler. Primeiro eu comecei como uma executiva ainda na veia, estudar mercado, tendências, o que está mais crescendo, o que acontece aqui nesse Brasilzão que poderia ser uma oportunidade de negócio. E o mercado de pets era o segundo mercado que mais crescia, logo atrás, né, de produtos de agronomia, essa parte de produção. Falei, produzir não dá, eu não tenho essa habilidade. Não, vamos olhar, e comecei a olhar. Então, assim, foi uma mudança grande, num período que muitas das pessoas ficaram isoladas e que sentiram eu senti essa mudança da vida executiva para uma empreendedora num momento muito difícil, aonde você buscar, porque assim, é diferente agora a gente sai e se encontra, Eliane, me ajuda, eu estou pensando nisso, Jéssica, eu estou pensando naquilo. Você tem uma capacidade de interagir, de trocar com as outras pessoas para acelerar o processo muito grande. E durante a pandemia era estudar. Então, foi o que eu fiz. Eu fui estudar, fui conhecer os principais mercados, as oportunidades que eu poderia empreender, né? Fui para o Sebrae fazer curso, né? Como que é ser empreendedora nessa idade? Lembrando que eu me aposentei com 59, então, assim, era muita mudança, muita adrenalina, muita
dificuldade, mas um dos pontos aprendidos é não desiste nunca. Tem sempre uma forma de resolver isso. Então, eu queria agora, Bel, é um convite, porque a Bel trouxe assim, e vocês acho que viram um barulhinho aqui, os meus 2 pets passaram, né? Eles fazem parte da nossa vida, né? E eu queria, Bel, que você pudesse compartilhar com a gente um pouco desse estudo e o que isso tem a ver com esse olhar para a longevidade, né? Bom, veio tudo muito junto, né? Com a pandemia, a gente isolada, e eu me aposentei no meio desse processo, aí eu falei, eu preciso estudar, eu preciso achar alguma coisa, eu não sou uma pessoa para ficar em casa sem fazer nada. Eu até pensei, falei, eu vou me aposentar e ficar em casa, eu vou viajar 6 meses. Não, mas na pandemia eu não podia fazer nada disso. Então eu falei, calma, vamos estudar, vamos achar um novo caminho, vamos sair da zona de conforto e vamos empreender. Eu acho que está na hora de eu devolver, porque eu acho que uma coisa importante que a gente aprende nessa faixa etária é que está na hora da gente devolver para a sociedade o tanto que a gente recebeu. Eu sou uma pessoa muito agradecida, eu acho que eu tive várias conquistas ao longo dos anos, seja na vida pessoal, na profissional, e era hora de eu devolver. Falei, então eu vou empreender, e o meu desafio é que eu um dia publique um livro ajudando as novas mulheres empreendedoras a passar menos dificuldades do que eu estou passando, porque não é fácil. Empreender no Brasil é difícil, a legislação, até você estudar. E como eu falei no início, eu fui estudar, mas na pandemia eu fiquei deprimida, porque eu saí do mundo de 360 por hora para ficar dentro de casa, eu e meu marido trancados, 2 velhos, e eu ainda era obesa. E aí, quando chegou, já fazia quase 1 ano da pandemia, chegou a minha cachorrinha. E eu percebi que isso trouxe uma mudança enorme na nossa vida. Primeiro, porque tinha que fazer exercício 2 vezes por semana, eu tinha que sair de manhã, tinha que sair de tarde, tinha que cuidar da alimentação dela. Se eu dizia para ela que ela só podia comer essas coisas que eram saudáveis, eu também tinha que fazer isso. E assim foi indo e foi misturando, e eu fui vendo quanto aquilo foi transformando a nossa casa. Né? Porque ainda teve, junto com isso, o sentimento do ninho vazio, que o meu único filho saiu, foi morar fora para estudar. Então, assim, eu falava, e eu fui estudando, qual era esse papel, né? Em paralelo, a gente tinha identificado que o mercado de pets era o segundo mercado que mais crescia no Brasil. Bom, então o que eu posso fazer? Mas eu não quero uma coisa, eu estou empreendendo, eu tenho 60 anos, eu quero uma coisa que traga com o meu propósito. Né? Então eu fui estudar e entender o que eu podia, e na verdade a gente fala que é para pets, mas hoje eu só tenho produtos para cachorro, nesse momento. A ideia era expandir, mas a gente não conseguiu chegar no que deveria ainda. Então a gente foi olhar quais eram os maiores medos dos idosos hoje. Então a maior preocupação é a saúde. Qualquer um de nós fica, o que vai acontecer se eu tiver alguma coisa? Conhecimento é o que afasta o adulto da maioria das pessoas. O isolamento, a falta de convivência de várias pessoas diferentes financeiras. Eu sei que até a Xênia teve por aqui para discutir o papel da finança. Então, assim, são as maiores preocupações do idoso. E hoje, a vida deixou de ser uma corrida de 100 metros para ser uma maratona. Então, eu tenho que ter fôlego, eu não posso parar. E aí, eu trouxe em paralelo aos desafios do idoso quais eram os benefícios que a minha cachorrinha tinha trazido para mim. Então, aqui estou eu, em casa, na pandemia, trancado, eu de máscara, andando de bicicleta, levando a minha para andar de bicicleta, lendo livros, estudando, né? Aqui, né, nessa primeira foto aqui, ela já está com o nosso cobertorzinho, entendeu? Então, assim, ajudar a combater a depressão, a reduzir o estresse, fazer bem para o coração e combater o sedentarismo, porque essa foi uma desculpa que eu dei nos últimos 35 anos. Eu estou super ocupada, eu não consigo. Não, são prioridades. Eu me lembro que o Drauzio Varela falou para mim uma vez, são prioridades. Você interna, põe a sogra num asilo, faz isso, faz aquilo, mas às 7 horas da manhã você vai fazer seu exercício, é isso. Você só começa depois das 8h30, 9 horas. São prioridades. Né? Porque, assim, eu tenho um histórico familiar de doença cardiovascular e eu tinha que mudar a atitude. Então, acho que veio tudo isso junto, construindo com o novo projeto, né? E aí eu fui atrás de referências. Então, assim, o que esses seres que têm uma capacidade de transmitir afeto fez com cada um de nós aqui em casa
né? Eu não tenho uma pesquisa científica para dizer com o número de pessoas, mas nós conversamos com mais de 40 pessoas para entender o papel do PET nessas pessoas. A minha sócia é oriunda da indústria farmacêutica, mas principalmente da área de pesquisa de mercado. Então, a gente fez várias pesquisas para entender o comportamento, a necessidade e ver essa capacidade que o cachorro tinha de demonstrar afeto e de trazer isso. Então, toda a nossa comunicação vem para os que amam seus pets, né? Porque, de fato, é um amor e um carinho enorme que a gente percebe nisso. O ganho de qualidade de vida com a convivência também tem vários estudos comprovando. Quando a gente olha e vê o combate à depressão, né? Tem um estudo grande, nem precisaria de estudo, mas tem um estudo grande na Universidade de Asabu, no Japão, mostrando o quanto o amor, o afeto, a convivência com os animais estimula a produção de ocitocina. E isso é um hormônio que faz um sentimento de bem-estar muito grande. Então, assim, não é só um pet, é uma transformação de perspectivas, de felicidade, de preocupação, né? Reduzir o estresse. E reduz o estresse por quê que reduz o estresse, né? Ele reduz o estresse porque ele acalma alguns sentimentos, né? Reduz a pressão arterial ou controla a pressão arterial, e isso diminui os riscos cardiovasculares, seja de hipertensão, de colesterol, e isso principalmente para quem teve um AVC. Quando você olha, a principal causa de morte no Brasil é infarto hoje, mas foi AVC durante muito tempo, e um AVC por hipertensão maltratada. Então, o Brasil é um país de principal causa de morte, doenças cardiovasculares, e o que foi identificado em vários estudos é o papel do afeto, do carinho, do amor sentido na redução, principalmente para quem já sentiu ou teve um ataque cardíaco, um AVC. E faz bem para o coração. Faz tão bem para o coração que a gente teve mudanças importantes, inclusive na legislação. Em julho de 2021, a Câmara aprovou uma regulamentação da terapia assistida por cães. Quando a gente fala de animais participando das pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é o exercício com equinos, e que você tem muito com crianças especiais. Isso começou há muito mais tempo, então talvez isso estivesse mais na cabeça de todo mundo. E combater o sedentarismo. Para mim foi o melhor exemplo, eu mesma, né? Então, quem me conhece fala: nossa, Bel, você emagreceu, na pandemia todo mundo engordou. Eu falei: não, eu comecei a fazer exercício diariamente, e aí depois foi vindo o gosto, né? Então, me exigiu uma mudança de comportamento grande. Alguém falou outro dia na força de se levantar. Eu acho que esse é um dos maiores desafios dos idosos, é a capacidade de levantar, né? Esse movimento de força sem segurar. E acho que esse foi um exercício importante. Eu percebo mudanças minhas no quanto eu resisto ao exercício, né? E quanto foi o combate ao sedentarismo, e o afetou tudo. Então, assim, eu parei de tomar um antihipertensivo, porque minha pressão com a redução de peso melhorou. Então, assim, foi uma melhora como um todo, né? Então, quando a Eliane fala, ela está junto com um propósito, eu quero poder trazer esse benefício, eu quero estar lá, eu quero contar histórias, né? Estamos começando, mas nós vamos lá. Então, eu conversei com médicos para ver se isso tudo que a gente estava sentindo não era só um viés, né? Porque, assim, é difícil você falar quando você tem uma amostra pequena, de 20, 40 pessoas. Mas nesses exercícios todos que eu fiz nos últimos anos, de metodologia ágiles, o que eu aprendi é que se você tiver uma amostra de 10, de 15 pessoas, e nessa amostra todo mundo tiver a mesma opinião, já tem um sinalizador que você não precisa mais de 200 ou 300 pessoas, como era o número das amostras que a gente tinha que fazer antes. Então, o que eu percebi, seja na área médica, seja na área de consumidor final, ou nos veterinários, eu conversei com algumas psicólogas também, e o papel do animal foi, assim, é muito unânime o posicionamento, o quanto eles trazem uma alegria e uma vontade de viver. E aí eu trouxe algumas referências, sejam elas científicas, sejam elas
da mídia normal. E eu trouxe aqui uma cópia do livro da Sônia, que a Eneida e a Sueli me apresentaram, onde ela fala do exercício que ela fez, né, que faz como se fosse em discussão de grupo, tem 10, 12 pessoas e o sentimento, e vai fazendo um exercício, e você percebe o quanto o exercício com o cachorro transformou a atitude e a ação das pessoas. Então, isso é um pouco do que eu trago, né? Um pouco do que eu estudei. Como eu falei no início, eu estou começando, né? Eu sou uma pessoa que cutuca, xereta, que vai atrás. Acho que isso é o que as pessoas mais falariam que é a Bel. Ela é curiosa. Eu sou a curiosidade em pessoas. Eu sempre quero saber. Então, a Eliane falou isso, porque assim, logo que surgiu, eu fui fazer alguns cursos de metaverso. Eu criei um espaço no metaverso, onde eu trouxe voz às mulheres, como que ela chegou lá, e compartilhei a experiência de 10 executivas de posição de nível C, como que elas passaram para chegar lá, e principalmente as mulheres da minha geração, que é diferente de você, Jéssica. A gente foi abrindo alguns caminhos, né? Que nem as mulheres queimaram os sutiãs nos anos 60 para que a gente enfrentasse desafios menores, mas ainda são muito maiores do que a juventude enfrenta hoje. Então, assim, esse desafio é só uma forma de transferir conhecimento. E é o que eu queria fazer com o projeto da Camel também. Então, assim, é um e-commerce, tem um propósito por trás, os nossos filhos, na minha casa é o filho, né? Eu falo que meu marido é uma coisa impressionante, ele foi aquele velho ranzinza que não queria cachorro, mas como eu estava meio deprimida, eu queria cachorro, ele trouxe o cachorro, e hoje o cachorro é mais dele do que meu, né? Então, assim, você vê a transformação, mas tem estudos, tem ciência por trás que mostram o quanto esse amor, esse carinho, e eu acho que isso volta para o longeviver, Eliane, essa coisa de que o sentimento de ser acolhido e de se sentir amado é essencial para que a gente possa ter um longeviver ativo. Você trouxe uma coisa agora que foi muito rica, porque a história de eu nunca tive pet, nunca tive cachorro, a vida inteira morando em cidades grandes, trabalhando o dia inteiro, urbano, não sei o quê. E por um motivo a gente ganhou, né? Ganhou de presente praticamente da minha filha uma cachorra, e meu marido, que também nunca tinha, nesta fase do ninho vazio, nessa fase de descobertas, você precisa ver, ele todo dia sai e fala para as nossas cachorras, para a Olivia e para a Sofia, assim, olha, o papai vai sair para trabalhar, mas ele volta para jantar com vocês. Isso se resume. E a vida dele tomou um novo significado também, sabe, assim, de leveza nessa história. E a gente é como se fosse um amor que traz exatamente isso, todos esses benefícios que você falou, ele traz e ele traz comprovadamente, né, na prática, né? Quando a gente vê, e muitas vezes era isso que eu queria trazer, a gente sabe que isso acontece, mas a gente não traz estudos que digam que isso tem ciência e prática juntos nesse movimento. Então, isso é muito importante. E quando você conversa, é que é duro você dizer isso, porque assim, a maioria das pessoas tem o mesmo depoimento do seu. Ele transformou, muitas vezes, a vida da família, inclusive, uniu todo mundo de novo, porque está todo mundo em volta, é como se fosse uma criança, né? Ele traz uma alegria e um movimento diferente, então acabou, né? Tem interesses comuns de novo, né? Mas o mais importante era achar estatísticas, principalmente que nós estamos falando de dados, né? Numa era de dados. Então, aonde eu acho informação que comprove isso? Não é só um sentimento meu, é verdadeiro, né? E está aí na USP o estudo, o dia só dos cachorros para esse tratamento. Você tem os cavalos fazendo um trabalho
talvez muito mais documentado e reconhecido com as crianças especiais. Então, assim, é um movimento importante que está relacionado, para mim, aí sem estatística, ao amor. Quando a gente pensa num e-commerce, né, de acessórios para cachorro, eu acho que a visão é muito assim, nossa, o que eu vou vender para o dono do cachorro? Mas eu acho que é um pouco o contrário daquilo que eu senti que você faz e brilha os olhos. É quando eu vou fazer a pesquisa daquilo que o meu cliente, que é aquele serzinho, né, de 4 patas, precisa, assim como eu, se for comprar alguma coisa, eu preciso. Eu queria que você só arrematasse um pouquinho isso. Eu acho que foi um dos maiores desafios na construção do processo do nosso negócio, porque assim, não é o dono, né? E quem decide é o dono. E talvez a experiência na indústria farmacêutica tenha me ajudado, porque quem decide a prescrição é o médico, mas quem vai tomar é o paciente. E eu passei a vida construindo história do que o paciente quer. Então, assim, eu lancei mais de 15 produtos na indústria farmacêutica e todos eles, em menos de 6 meses, eram líderes de mercado. Mas o meu maior desafio era o que o consumidor, o que o cliente na frente quer um produto. Ah, ele quer um produto que tome uma vez por dia? Ah, ele quer Não, o médico quer um produto barato. Tá bom. Se ele não conseguir ser barato, mas for uma vez ao dia, para mim é melhor. Eu prefiro do que eu ter que tomar 3, 4 vezes. Então, foi esse olhar de o que de fato eu posso fazer a diferença, porque tem muito pet shop, tem muito e-commerce, tem muito produto concorrente. Então, o que eu queria é que ele trouxesse uma mensagem. Ele é aquilo que é o melhor para o meu pet. Então, assim, uma das primeiras campanhas era o cinto de segurança. Você sabe que mudou a legislação e que o pet não deveria andar solto? Por quê? E aí eu vi recentemente várias propagandas, inclusive que o cachorro pula pela janela e corre o risco de ser atropelado, porque ele estava sem estar seguro. Então, assim, eu quero vender a segurança, a confiança, o carinho, o amor. Então, todos os produtos são com esse conceito, né? Olhando para o consumidor final. E o meu consumidor final são os cachorrinhos. Cada dia eu fico mais fã, viu, Bel? É isso. Muito Eu obrigada mesmo. Né? Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar o pouco que eu aprendi, que eu acho que o compartilhar o conhecimento é o que mais importa nesse nosso novo longeviver. Quanto mais eu puder compartilhar, encurtar o caminho e as dificuldades das outras pessoas, eu estou cumprindo o meu propósito. Então, muito obrigada por essa oportunidade.